Uma boa noite a todos. Gostaria de poder compartilhar com vocês mais o fruto de uma reflexão que fiz ontem e hoje. Ao ouvir algumas pessoas, percebi a preocupação das igrejas estarem fechadas. Alguns criticam a igreja adventista por estar fechada, outros aprovam. Alguns pastores de igrejas dizem que não fecharão as suas igrejas e muitos estão criticando, acusando que é falta de fé o ato de fechar igrejas. Então eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre não o ato de fechar a igreja por ordem do prefeito, do governador, por uma precaução à saúde. Não é esse o foco da minha conversa. O objetivo da minha conversa é, agora, já que a igreja está fechada e não temos mais a adoração em grupo, em comunidade, cada um de nós temos que viver a nossa própria vida espiritual. Cada um temos que desenvolver o nosso relacionamento com Deus. E é nesse momento que cada um vai retirar o que guardou nos tempos que pôde frequentar, que as igrejas estavam abertas, que a adoração era em comunidade, e hoje não podemos mais. O que eu estou vendo com isso? Eu estou vendo este momento como uma grande oportunidade para cada um de nós descobrir de fato que tipo de religioso sou eu. Eu sou um religioso preocupado apenas com o coletivo, com o grupo, ou sou um religioso que tenho minha comunhão pessoal com Deus cada dia, desenvolvo meu relacionamento com Deus a cada dia, tenho meus momentos de estudo e vivo a minha vida espiritual, é claro, independente do coletivo. Porque nós temos um grande perigo de nos escondermos atrás do grupo, e atrás do grupo eu vou muito bem, mas quando se torna individual, muitos começam a ter dificuldade, ter problema. Aquele que tem um relacionamento forte com Deus, ele vive bem no coletivo e vive bem no individual. Não muda nada, não pode mudar nada. E se está mudando alguma coisa é porque o sinal de alerta foi ligado. Nós precisamos aprender a ter um envolvimento pessoal com Deus. E quando voltarmos ao coletivo, ao grupo, à congregação, continuará tudo a mesma coisa, porque o que vale não é o coletivo, é o pessoal. E eu queria deixar para você a seguinte ideia. Isto tudo que está acontecendo é um preparo, é um aviso para que nós nos preparemos, nos antenemos para o que está por vir. Olhe o que diz, aliás, olhe não porque você não pode olhar, mas escute o que eu vou ler. O que Deus revelou que vai acontecer com o povo dele no final. Os membros da igreja serão individualmente provados. Serão colocados em circunstâncias em que se verão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios e em tribunais de justiça, talvez separadamente e sozinhos. Você está percebendo o que está acontecendo? Este momento é apenas um ensaio, um preparo para nos ajudar, se nós formos a geração do fim, para este momento real que teremos lá no final, que quando nossas liberdades serão retiradas e nós teremos que viver nossa vida em pequenos grupos ou sozinhos. E como uma pessoa vai viver sozinha se hoje ela não consegue? Se hoje ela precisa do templo? Se hoje ela tem que estar no templo, se ela não estiver no templo, ela não está bem. Meu querido, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus tão forte que, estando no templo ou sem templo, a nossa vida espiritual continua da mesma forma.
Mas para ilustrar esta ideia que eu estou tentando te passar, eu quero te contar uma história real que aconteceu há uns 60 anos atrás, mais ou menos, alguma coisa assim. A data eu não lembro muito bem. No ano de 1995, eu tive o privilégio de conhecer essa senhora numa reunião mundial da Igreja Adventista na Holanda. O nome dessa senhora é Merope Gica. Ela era da Albânia, hoje já é falecida, e quando o seu marido foi preso, as igrejas foram fechadas na Albânia pelo regime comunista, ela ainda não tinha sido batizada, então ela não foi presa porque ela não constava na lista de membros da igreja. Mas o seu marido, que era líder da igreja, foi preso e morto posteriormente. O pastor foi preso e ela não foi, mas ela conhecia todo o ensinamento da Igreja Adventista, ela conhecia as doutrinas da Igreja Adventista, ela era uma adventista, só por ocasião desse fechamento das igrejas, ela ainda não tinha sido batizada. Essa senhora ficou por mais ou menos 40, 45 anos sozinha numa cidade da Albânia. E tinha consigo apenas uma Bíblia em grego. E ela, por 40 ou 45 anos, ela viveu sozinha. Ela não tinha igreja, ela não tinha contato com nenhum outro adventista, ela não sabia de ninguém, mas ela viveu a fé que ela tinha aprendido com o pastor, com a igreja daquele tempo e com seu esposo. Depois que o comunismo acabou na Albânia, os pastores das mais diversas igrejas voltaram para a Albânia e voltou também a Igreja Adventista. E ao chegarem na Albânia, logo descobriram que numa cidade havia uma senhora que se dizia adventista. E foram visitar esta irmã Merope Gica e encontraram ali uma senhora idosa com uma Bíblia em grego e uma caixinha. O que tinha nessa caixinha? Era uma caixinha tipo um cofre. E ela guardou por 40 ou 45 anos os dízimos e ofertas. Por 40 anos ela guarda os dízimos e ofertas, esperando se algum dia aparecesse algum pastor adventista, ela entregaria. Meu querido, nós precisamos da igreja, a igreja faz bem. Mas o que nós mais precisamos é ter uma vida muito forte com Deus. É ter uma dependência muito grande de Deus. E esta crise, esse momento que estamos agora sem poder frequentar a igreja, é o momento de nos rever se nós estamos em condições de sozinhos enfrentar a nossa caminhada cristã. Ou ainda precisamos de alguém. Se precisamos de alguém, é um sinal de alerta. Algo está errado, algo precisa ser corrigido, algo precisa ser mudado em nossa vida. O meu desejo é que sigamos o que Paulo aconselhou a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, o verso 14, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. O que você e eu aprendemos nesses anos todos que estivemos na igreja. Agora é a hora de praticar. O alimento que recebemos na igreja por todos esses anos, agora é a hora de usá-los. E que os dias que estamos vivendo em nossas casas, em isolamento, maior grau ou menor grau, que nos ajude a nos prepararmos, se esta for a última geração, nos prepararmos para quando sozinhos tivemos que responder por nossa fé. Não teremos igreja naquele tempo, não teremos pastores para nos ajudar, nossos direitos serão retirados, mas nossa fé na palavra, nossa fé em Deus, nossa confiança nele, ninguém pode retirar. Que Deus te abençoe na tua caminhada, que Deus te ajude e ajude a todos nós nesse momento que estamos vivendo.